pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o canal Geografia em Pauta. Na pauta de hoje vamos falar sobre o desmatamento em algumas regiões de florestas temperadas subtropicais e boreais, nas savanas e a desertificação em alguns ecossistemas com destaque para o Brasil. Florestas subtropicais temperadas e temperadas. Os ecossistemas originais das regiões subtropicais e temperadas do planeta são os mais transformados pela ação de seres humanos, tendo em vista a intensa ocupação dessas áreas desde a antiguidade. A boa qualidade das madeiras e dos solos em muitas dessas regiões também contribuiu para que sua degradação ao longo do tempo fosse mais efetiva. Aos poucos, áreas ainda preservadas de florestas subtropicais e temperadas no planeta estão protegidas em parques nacionais como os existentes nos Estados Unidos e na Alemanha. No Brasil, as áreas ocupadas pelas florestas subtropicais, como a mata de araucárias, foi quase totalmente destruída em pouco tempo ao longo de meados do século XX, efeito impulsionado pela expansão agrícola e pela extração de madeira para a indústria. Na China, o desmatamento acelerado da floresta de bambus nas últimas décadas ameaça severamente a sobrevivência de um de seus mais ilustres habitantes, o urso panda, uma espécie vegetariana que se alimenta de brotos de bambu naturais da região. A luta pela preservação dessa espécie se tornou um dos ícones mais importantes do movimento ambientalista mundial. Florestas boreais de coníferas. As extensas áreas recobertas pela taiga são as regiões florestais mais preservadas do planeta. Isso se justifica principalmente pela dificuldade de acesso devido aos rigores do clima. Canadá e Rússia são os principais representantes das maiores áreas desse tipo de floresta, apesar de apresentarem situações muito diferentes com relação ao desmatamento. Apesar da grande preocupação com o desmatamento em florestas tropicais e equatoriais, as florestas boreais não recebem a mesma atenção. Entretanto, o desflorestamento desses ecossistemas impactará, além das populações que vivem nesses ambientes, outras sociedades em locais distantes. O permafrost, existente nessas regiões, possibilita a sobrevivência de inúmeras bactérias por longos períodos de tempo. Caso ele derreta, permitirá que essas bactérias entrem em contato com o ambiente, podendo contaminar animais e pessoas. Além disso, seu descongelamento liberará grande quantidade de carbono para a atmosfera, podendo intensificar mudanças climáticas globais. Desmatamento nas savanas. As savanas, de modo geral, são ameaçadas principalmente pela expansão agrícola. Grandes empresários do agronegócio desmatam várias áreas desse bioma a fim de direcioná-las para o cultivo de monoculturas. Entretanto, solos de baixa fertilidade necessitam de insumos agrícolas para o plantio, os quais possuem elevado poder de degradação, poluindo os solos e os recursos hídricos da região. No Brasil, o cerrado é um dos biomas mais ameaçados pela ação antrópica. Aproximadamente metade da área desse ecossistema, que é o segundo maior do Brasil, já foi desmatada. Além da expansão do agronegócio na região, verificada especialmente nas últimas décadas, que desestabiliza a estrutura fundiária regional, há o desflorestamento para a produção de carvão vegetal, que contrata muitas vezes famílias camponesas com mão de obra barata e também trabalho infantil ou semi-escravo. Desertificação. A desertificação é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Atinge mais da metade dos países do planeta e compromete a segurança alimentar de quase 1/3 de toda a população mundial. Segundo a ONU, anualmente 6 milhões de hectares, 2 vezes a área da Bélgica, de terras férteis se tornam improdutivas pela degradação, ficando sujeitas ao processo de desertificação. As áreas globais afetadas por secas aumentaram em cerca de 50% ao longo do século XX. Ações antrópicas, como o desmatamento e a falta de planejamento em atividades agropecuárias, influenciam decisivamente nesse cenário. Mundialmente, o continente mais afetado é a África, que chega a apresentar, segundo algumas fontes, até 50% de terras degradadas em algumas porções do Sahel, que é a região que compreende a faixa semiárida situada imediatamente ao sul do deserto do Saara, e esse deserto avança em média 5 km por ano. A Ásia e a América Latina também apresentam cenários bastante preocupantes. Tome nota, é importante diferenciar os conceitos de desertificação e de arenização. Este último, embora também possa ser impulsionado pelas ações antrópicas, tende a ocorrer em áreas que atualmente estão submetidas a climas úmidos,
ao contrário do que ocorre em locais afetados pela desertificação, os quais são marcados pela irregularidade das chuvas e pelos baixos índices de precipitação. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!